Gente, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, está cogitando, inclusive, uma cooperação internacional para a Polícia Federal ouvir o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Só para vocês entenderem, o Flávio Dino disse o seguinte, abre aspas, há uma investigação em curso e ele é um dos investigados formalmente. E, claro, ele terá que ser ouvido. Se não comparecer nos próximos meses, a Polícia Federal vai pedir providências, fecha aspas. Bolsonaro é alvo de diferentes ações que pedem a sua inelegibilidade pela conduta durante as eleições que aconteceram no ano passado. Eu vou trazer essa discussão aqui para saber se o Flávio Dino realmente é alguém, minha querida Marina Helena, que tem a competência para dizer se o Bolsonaro tem que ser ou não ouvido, porque isso me soa um pouco autoritário, um ministro da Justiça ficar se intrometendo nessas questões. Eu, pelo menos, penso que a Justiça é quem tem que agir, a Polícia Federal tem que agir, o ministro da Justiça, ele é mais institucional, né? Não sei a avaliação de vocês, quero muito ouvi-la. Concordo com você, mas a gente sabe que boa parte disso tudo que está acontecendo tem um componente grande político, né? Então, eu vejo que essa atuação dele está indo muito nesse sentido. Infelizmente, a gente perdeu até coisas importantes, eu diria, como a Lava Jato, por conta de, às vezes, comportamentos assim, né? Que vão além, comportamentos políticos que às vezes vão além da sua alçada. Então, é uma pena, mas eu vejo como muito mais político do que... Você não acha que o ministro da Justiça precisa ter um posicionamento um pouco mais técnico, ou Mano? Assim, do ponto de... Estritamente, o que ele falou é relativamente técnico, no sentido de que se ele tiver que ser ouvido, ele vai ser ouvido, seja lá onde for. A Polícia Federal pode fazer uma cooperação internacional para que ele seja ouvido em outro país, se for o caso. Agora, o ponto é, para que o Flávio Dino precisa ficar falando disso agora, né? Eu concordo que o ministro da Justiça ficar pautando essa questão, na verdade, acaba politizando demais algo que deveria ser um assunto de justiça. E aí, eu acho que isso prejudica a percepção das pessoas. A gente só vai arrumar rapidamente o seu microfone. Eu vou encaminhar essa mesma pergunta para o nosso Alexandre Borges, Ale, porque eu acho o seguinte... Hashtag tem estratégia nessa história. Porque se tem uma coisa que eu já percebi que o governo Lula faz, é alongar a história Bolsonaro até o máximo que eles puderem. Você não acha? Eu concordo, eu acho que o Flávio Dino não tem nada que se meter nisso. O Bolsonaro, ele responde a diversos inquéritos, isso é um problema da polícia. Claro que o Ministério da Justiça vai ficar de olho no andamento. Agora, o ministro da Justiça, ele começar a se meter em processo de adversário político, não pega bem, não é institucional. Então, o ministro, ele como parte do primeiro escalão do governo, ele tem que dar o exemplo e não fica bem. O Flávio Dino, só para lembrar a vocês, ele foi episódio, inclusive, de um fato importante na vida do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele entrou num partido chamado PSC, depois de 11 anos no PP, lá em 2016, foi quando ele começou a sonhar em ser presidente da República e fazer campanha. Foi o ano que o filho dele, o Flávio, foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Aparentemente, inclusive, vai ser candidato de novo ano que vem. Ele fez essa campanha, quando terminou a campanha, ele brigou e rompeu com o presidente do partido, que era o pastor Everaldo. Por quê? Porque havia uma aliança lá no Maranhão para apoiar o Flávio Dino. Para governador, ele dizia que ele não se aliava com comunista e tal, aí fez uma rebordosa em cima disso e saiu do PSC. Deu uma passada rápida pelo Patriotas, acabou no PSL, aí a história que vocês conhecem. Então, assim, a rusga entre Flávio Dino e Bolsonaro não é de hoje, eles não se gostam, não é de hoje, mas o ministro da Justiça não tem que se meter nisso, porque ele dá um mau exemplo, ele dá a entender que você pode ter o executivo se metendo num assunto de polícia e de justiça para ir atrás de um adversário político. Por mais que esse adversário possa eventualmente ter culpa, mas não pega bem. Ele falou besteira e ele não tem que se meter nesse assunto.